O tema de hoje é qual? Gravando. Tempo. Já vou dizer como fosse o tempo, né? Reflexão sobre o tempo. Falando do tempo, que até o Jean falou da brevidade, então a gente viu que ele é valioso, a gente tem desperdiçado muito tempo. O salmista, capítulo 39, ele fala um pouco em relação a isso. Né? Ele, em sua oração, em sua música, ele diz o seguinte, versículo 4: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Então a gente, lógico, perto da eternidade de Deus, a gente não é nada. E o salmista faz essa conversa com Deus, pedindo o número dos seus dias, né? Então a gente nunca sabe o quão pequeno, a gente sabe que a gente tem pouco tempo de vida, mas nunca a gente vai saber o quão pequeno esse tempo é, o quão pequeno ele vai ser para cada um de nós, né? A gente pode chegar na velhice, como também pode não chegar. E um ponto importante também em relação ao tempo é que a gente recebe esse dom diário, né? É um dom que a gente recebe todos os dias, é um dom diário que Deus dá, e Ele dá de maneira igual para todos, né? Ninguém tem tempo a mais que outro. Todo mundo tem o mesmo tempo. Então, é um dom justo, né? E a gente precisa, então, meditar um pouco como usar esse tempo. Eu vou falar uma coisa que não tem muito a ver com o tema, mas nessa minha reflexão que eu estava fazendo hoje, tá? E a Maíra, a gente decidiu ir na praia hoje. E pode? Ir lá, pisar na areia só. Não, a gente não ia pra praia para ficar na praia, né? Vamos olhar o mar. Aí a ideia é a gente Mas deixam aí? Deixam. E aí a gente ia ali no Porto das Dunas. E aí a gente saiu, né? Oramos. Isso logo depois do almoço, a gente só ia olhar o mar e voltar. E aconteceu um fato inusitado. Né? A gente estava indo lá para a praia. Aí tinha eu vi um motoqueiro saindo de uma rua e ficando na nossa frente. E aí esse motoqueiro estava indo na frente, né? Aí a Jeane viu ele fazendo alguns gestos para a gente. Eu não. Aí a Jeane falou assim: tu viu que o motoqueiro tá dando sinal pra gente? Aí eu falei: não percebi não. Aí eu comecei a olhar pro motoqueiro. Aí passou um tempo, ele fica andando na nossa frente, eu já quase do lado dele, aí eu vi que ele começou a fazer um sinal assim, para eu entrar num retorno. Só que tinha vários carros também indo para lá, no sentido da praia. E começou a fazer assim, o braço. Tu mutou aí o microfone, Abílio. Tá mudando Pronto. sozinho aí. Tá. É porque tocou aqui agora. E ele ficava fazendo assim pra gente lá. Pra gente entrar. Só que assim, era um motão, não era moto simples, assim, não era bandido, era só uma pessoa. Aí eu não entendi, eu achei estranho. Coisa esquisita. Aí beleza, eu ultrapassei o motoqueiro. Aí pronto, ele ficou atrás da gente. E vários carros passando a gente, tudo, e ele ficou atrás da gente. Aí, isso que ele fez esse sinal era um retorno. Eu só fui me ligar nisso depois, né? Aí veio um outro retorno na frente. Quando eu vi o retorno, aí ele pegou e acelerou. Acelerou e veio de novo colar no nosso lado. Aí ele colou no nosso lado e começou a fazer assim de novo. Aí ele começou a me fechar para eu entrar no retorno. Aí quando eu olhei para ele, assim, rapaz, é a terceira vez que ele tá me obrigando a entrar no retorno. Aí eu pensei, cara, eu acho que é melhor eu voltar para casa. Acho que Deus está mandando eu voltar para casa. E aí eu entrei no retorno, bem devagarzinho, baixei o vidro para tentar falar com ele. Ele era bem vestido e uma moto muito boa, bonita a moto. Aí ele pegou e acelerou e foi embora, em direção da praia. E me fez voltar. Aí a gente foi obrigado, eu fiz um retorno. Aí eu olhei pra gente, ele me olhou assim, aí, rapaz, que esquisito, nunca vi um negócio desse. E atrás da gente tinha um carro, igual o nosso até, só que preto. E o carro ultrapassou a gente e foi embora pra praia, todo mundo tava indo pra praia. Tava bastante movimentado. Aí eu achei esquisito, né, assim, aí depois eu fiquei conversando, a gente voltando pra casa, falei, vamos voltar pra casa, acho que Deus tá mandando a gente voltar pra casa. Eu acho que pode acontecer alguma coisa, deve ser algum livramento.
Porque foi muito estranho, assim, porque eu tentei falar com o cara e o cara não parava e eu não conseguia falar com ele. Nem, assim, eu não tinha o sentimento de que ele era ladrão, porque a estética, a moto, né, nada indicava que ele seria um ladrão. Mas ele foi incisivo na terceira vez, ele quase que me empurra mesmo. Na verdade, ele me empurrou para fazer o retorno. Aí eu fiquei pensando, né, em relação ao tempo, e como Deus protege a gente, Deus dá tempo para a gente. Falando de tempo, oportunidade, eu encarei isso que aconteceu hoje com a gente como um livramento, né? E assim, Deus dando mais oportunidade, né, de tempo. Não sei o que ia acontecer. A gente encarou e pelo fato que foi tão estranho assim, foi inusitado o acontecimento. E eu fiquei pensando nisso, assim, Deus acho que me preservou hoje de novo. Eu, a Jane, a Maísa, estavam nós três no carro. Então, assim, a gente voltou e eu fiquei pensando nisso também em relação a como Deus protege a gente e ver que Deus ele também ele trabalha no tempo, né, na nossa vida. Para que a gente também tenha tempo. Para que a gente aproveite o tempo. Para que a gente perceba, né, para que a gente identifique ele. Para que a gente tenha uma vida de significado aqui na Terra. Eu fiquei pensando hoje, imagina se acontecesse alguma coisa e eu morresse hoje. Como é que seria o resultado do meu tempo, né? Qual seria o legado que eu deixaria, por exemplo? Será que hoje, se a gente parar para pensar na nossa vida, do jeito que a gente está hoje, se um dia no passado a gente planejou, será que a gente alcançou os objetivos que a gente planejou no passado? Onde eu estou hoje? Será que era aquilo que eu imaginava? Hoje eu completei 34 anos. Eu, quando era mais novo, eu imaginava nessa idade. Não assim, não com 34, mas nessa faixa, né, de vida. Eu imaginava que eu estaria, de alguma forma, tendo uma família, filha, etc. Será que o que eu tinha planejado no passado se concretizou ou eu desperdicei muito tempo, né? Eu não cheguei onde eu tinha planejado, ou onde Deus tinha planejado para mim, né? Para cada um de nós. Então é importante, eu acho, que a gente pensar no tempo, né? Assim, a gente tem aproveitado bastante o tempo, utilizado bem o tempo, né? Feito coisas que têm um bom fruto, né? Que edificam, que deixam marcas, né, para outras pessoas. E que seja relevante, uma vida relevante, né? Tem muita gente que morre, as pessoas sofrem, né? Mas assim, a pessoa não deixou um legado, não deixou algo diferente. Por exemplo, quando a gente fala de Ellen White deixou um legado. Vários, né, homens da fé, pessoas aí do mundo famosos, morrem e deixam um legado. Por exemplo, hoje também hoje é um dia que foi o dia em que o Ayrton Senna morreu. Então eu vi nas redes sociais, na páginas de jornais, fazendo referência ao Ayrton Senna, por exemplo. Então, foi um ícone na nossa sociedade, né? Ele deixou vários legados, né? E a gente, quem que a gente tem deixado? Se a gente for falecesse hoje, quem que a gente deixaria de legado? Será que o nosso tempo foi bem usado? Deixamos algo material, né? Assim, algo importante para os outros, né? Queria que vocês comentassem também. O que tem passado aí na mente de vocês? Ninguém fala nada, né? Pergunta difícil. Tá refletindo aqui, eu tava também. A gente vive o que o Salomão fala, um texto que é interessante, que a gente vive a vida, né? A gente assim, né? O ímpio, né? Vive a vida correndo atrás do vento, né? Ou seja, perdendo tempo. Correr atrás do vento, perda de tempo, né? Verdade. Então, a Bíblia tem diversos versículos, a gente lê alguns, a gente pode recordar de vários aqui, que Deus faz, que nos faz fazer reflexão sobre o tempo que nós temos e o que estamos fazendo desse tempo, né? A gente viu que ele é valioso, ele é escasso, a gente tem pouco tempo, né? Então a gente precisa fazer um bom uso do tempo que nós temos. Verdade. Para o mundo, o tempo é dinheiro, né? Para o mundo, o tempo é dinheiro. Mas para nós, o tempo é oportunidade, né? A oportunidade que a gente tem para pregar a volta de Jesus
E muitas vezes a gente perde tempo com outras coisas e não aproveita o tempo e as oportunidades, né? Porque quando a gente, principalmente os meninos que são mais novos, né? Mas ele também, né, amiga? Assim, a Bíblia é mais nova que eu, a gente ainda tem coragem de fazer as coisas. Ainda tem saúde para isso. E muitas vezes a gente não faz o que condiz, né? Com a nossa fé e com o que a gente acredita, né? E sair pregando a palavra enquanto a gente tem tempo, né? E entregar literatura enquanto a gente tem tempo de entregar. E eu acredito que seja isso, né? O tempo para a gente é diferente porque o tempo para nós não é dinheiro, o tempo para nós é oportunidades de falar de Deus, né? Verdade. Queria ler com vocês o que está escrito lá em João. A tempo e fora de tempo, né? Que a gente tem que falar sobre Deus. Exato. Queria ler com vocês o que Jesus falou lá no livro de João, no capítulo 9, no versículo 3 e mais especificamente o 4. Ali Jesus está fazendo a cura de um cego de nascença, e aí o pessoal começa a comentar com Jesus quem pecou, mas não é esse que a gente vai meditar, mas aí ele responde o seguinte: disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, né? Então é interessante, Jesus fala essa frase e se conecta com aquilo que ele chama para nós. Ele chama que depois, que a gente também é o quê? Sal da terra e luz do mundo. Né? Então, o que Jesus fala aqui no versículo 4, é importante a gente realizar a obra, né? Enquanto é dia, né? Aqui Jesus está falando assim, enquanto é dia, enquanto ele está vivo. Né? E quando é noite, essa noite aqui é uma noite de morte, né? Enquanto ele estava aqui na Terra. Para a gente, no caso, a nossa noite é morte. Então a gente tem que realizar a obra. Que obra a gente tem realizado? Né? Como a Gleina falou aí, a gente é criado, a nossa sociedade cria a gente para a gente ser um bom profissional e ganhar dinheiro. Nós somos criados assim. Né? A gente vive no mundo capitalista que a doutrina é essa, você tem que ser melhor e melhor que os outros para ganhar dinheiro. Né? Você tem que estudar, fazer tudo para você ganhar dinheiro, para você adquirir bens. Né? E se a gente for comparar essa instrução com a Bíblia, é totalmente diferente, né? Então é evidente que Deus quer que a gente trabalhe, a gente precisa trabalhar, o trabalho é uma atividade criada por Deus. No nosso trabalho, na escola, na faculdade, alguns estão na faculdade aí, Deus quer que a gente esteja ali, mas que estando ali, a gente também faça a obra. É o que a igreja falou, a obra de evangelizar, de pregar, de viver o evangelho. Em primeiro lugar, viver o evangelho, demonstrar, e segundo, falar, né, ensinar. E verdade. Quando tivermos oportunidade. E outra coisa, que a gente esquece por conta de tudo isso que a sociedade coloca, né? Em relação à distração, em relação aos ensinos mesmo que toda a sociedade vem fazendo, né? Com os mais jovens, aqueles que vêm nascendo, enfim. A gente vê que a sociedade das décadas, ela vem se modificando, né? Ao longo das décadas, né? 80, 90, 2000, e vai modificando, e vai modificando. E muitas vezes isso acaba distraindo o verdadeiro propósito que a gente tem aqui, né? E a importância da gente tentar e buscar alinhar os nossos planos com os planos de Deus, né? Aí o Abel está falando, aí me veio aquela passagem lá de Provérbios, né? Aquela passagem de Provérbios que fala que o coração do homem faz os planos, né? Mas Deus é que eu não sei a passagem de cabeça e nem qual verso. Mas que o coração do homem faz os planos, mas Deus é que vai realmente dizer qual que é o caminho verdadeiro, entendeu?
Porque a gente pode planejar, a gente pode, às vezes, pegar o nosso tempo e fazer, vou fazer isso, eu vou... Só que se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. E a gente ter esse entendimento da vontade de Deus na nossa vida faz toda a diferença, porque os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Então, se a gente alinhar a nossa vida com aquilo que Deus quer, com certeza a gente vai estar utilizando desse tempo para a nossa salvação e para a salvação de outras pessoas, né? Que vão conseguir entender, usufruir melhor da vida dessa terra, que tem sofrimento, tem muita coisa ruim, mas que pode ser boa, que pode ser com esperança, que pode ser com alegria, que pode ser com os nossos irmãos, nossos amigos, entendeu? Então, alinhar os nossos planos com os planos de Deus faz com que a gente utilize melhor desse tempo, né? Amém. Exato. E aí é o que Jesus fala aqui, precisamos O realizar Luiz está a levantando a obra. mão. Não é qualquer obra, né? A obra, ele termina aqui, antes de falar, ele fala assim, a obra daquele que me enviou. Ou seja, a obra de Deus, né? Deus o Pai. Pode falar aí, Luiz. Opa, deixa eu só baixar. Pronto. Esse daí que o Judá falou sobre distração me lembrou 2 versos na do Apocalipse. 1 capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. É bem no comecinho. E o outro é lá no final, que é a capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, isso daqui é um negócio bem interessante, né? Porque Deus está dizendo, olha, eu vou voltar. Né? Independente de você goste, você não goste, mas eu vou voltar. Né? E é sem demora, o tempo está próximo. Então, assim, a gente não vai escolher, né, quando que Jesus vai voltar, a gente não vai escolher se ele vai voltar ou deixar de voltar. O que a gente pode escolher em que lado a gente vai estar quando ele voltar. Né? Isso é bem profundo. A gente tem que escolher se a gente vai estar do lado de Deus ou do lado de Satanás. A gente só tem essa escolha a fazer. O resto a gente não escolhe. Quando Jesus volta, se ele volta ou não volta, isso daí é com Deus. A gente só cabe a escolha. Amém. Tá mutado o microfone, Abílio, aí, o teu. Beleza. Então, tá falando aqui, é exatamente isso que o Luiz diz, né? Então, a Bíblia toda ela fala de que tempo é importante. Né? E o objetivo é que Jesus volte logo, né? É a vontade dele. Mas para a gente se a gente escolhe ele, né? Decide que ele é o nosso Deus, o nosso mestre, o nosso guia, a gente também vai precisar, como consequência, fazer a vontade a vontade dele, né? Como ele diz aqui, aquele que enviou. Ele termina o texto falando, né, o versículo, que ele é a luz do mundo, e depois ele fala que nós somos a luz do mundo. Né? Ele fala que nós somos o sal da terra. A Bíblia tem vários versículos que fala que a gente precisa influenciar. Né? A gente... tem um texto que fala assim, ó, seja a vossa equidade notória entre os homens. Eu acho que é Filipenses, deixa eu ver. Eu não anotei aqui o versículo, mas ele fala, seja a vossa equidade notória entre os homens, ou seja, a gente precisa ser notado, né? Usar o nosso tempo para ser notado, não eu ser notado, mas eles notem Jesus através de mim, né? Aquilo que Paulo muitas das vezes falou, né? Eu não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E Paulo ele falava, né, que as pessoas deviam imitar ele, não era no sentido dele se orgulhar, mas é porque ele imitava Cristo. Ele falava, me imite assim como eu sou, assim como eu imito a Cristo, né? Então a gente utilizar o nosso tempo de maneira também, até o pastor já pregou na igreja, já falou muito isso, ele fala sempre isso até nas reuniões da comissão. A gente precisa fazer a obra e fazer a obra de maneira intencional, né? Não
de maneira desleixada ou sem planejamento. A gente precisa ser intencional nas nossas obras, nos nossos planejamentos. Porque toda obra tem um objetivo, né? A obra envolve uma ação, toda obra tem um objetivo, tem meta. Tá bom. Já vejo por você. Requer trabalho, empenho, né? Dedicação. Toda obra deixa uma marca, ela deixa um espaço e deixa um registro na história, né? Então, que registro nós vamos deixar, né? Nós estamos deixando. Tem um outro versículo que diz assim, ó, não se esconde uma candeia fortificada no monte, né? Então, hoje a gente tem muito conhecimento bíblico. A gente tem muito privilégio em relação a conhecer a palavra, os escritos, as profecias. Mas acho que o que mais falta para nós hoje, de fato, é viver uma vida de fato genuína com Cristo e com propósito, né? Dedicando a Ele tudo que nós temos, tudo que nós somos. O principal deles é o tempo, né? A gente dedica tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, tempo para fazer a missão, tempo para ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, né? De maneira intencional, eu faço isso para alegrar, para aliviar o sofrimento das pessoas, ter atitude de bondade, né? Usar meu tempo para fazer bondade, ser misericordioso. Nesse tempo de epidemia aí, ser alívio, né? Para algumas pessoas, dar um abraço, ser um ombro amigo, fazer uma visita, aí a igreja se movimentando aí para entregar a cesta básica para os irmãos que estão passando necessidade. Então isso é usar tempo, né? Quando a Celina falou que a sociedade diz que tempo é dinheiro, né? Isso pode até se transformar em dinheiro, por exemplo. Quando a gente ajuda também financeiramente, de outras palavras, a gente está dando, foi parte do meu tempo. Então também, de fato, acaba sendo também dinheiro, né? Mas nesse sentido, no sentido de usar para o lado bom, né? No lado de cumprir a missão. Então, esse período aqui agora de corona, em casa, até estou conversando com a gente tem melhorado bastante fazer culto. Estamos mais assim, no tempo que a gente está ficando muito tempo só em casa, né? Tem se conversado mais, tem estreitado mais os laços. Apesar de estar muito tempo em casa, a gente tem pouco tem assistido televisão. Então, assim, é um tempo, apesar da adversidade, é um tempo que a gente está usando para fazer coisas boas, né? Coisas que edificam. E aí, quer comentar algo? Falando a respeito a questão do tempo, né? De programar o que você vai fazer durante o dia. Eu sinto que nessa quarentena está sendo bem estranho, porque eu não tenho vontade de fazer nada. Aí, tipo, meio que a maioria dos dias eu procrastino muitas coisas que eu tenho ideia de fazer, mas acabo não Deixando para amanhã, né? Isso. Isso aí é um mal de todos nós, né? Por isso que a Bíblia ela é repleta de textos que fazem a gente pensar no tempo. Aproveitar a oportunidade, fazer, construir, não perder tempo, mostrando que o tempo, a gente tem pouco tempo. E, de fato, isso assim não é uma coisa da natureza pecaminosa, né? Carnal. Nossa vontade mesmo é deixar para fazer pra depois, principalmente as coisas divinas, né? Ligadas ao reino. Então, a nossa natureza pecaminosa vai fazer com que a gente pare. Então, isso não afeta lá da nossa vida espiritual, afeta a nossa vida profissional, afeta a nossa vida quem é casado de conjugal, né? Por exemplo, não vou lavar a louça, por exemplo, não, um exemplo prático. Eu não gosto de lavar a louça, eu vou deixar para lavar a louça amanhã. Aí amanhã vai estar mais louça ainda, vai estar mais preguiça, aí vai ter briga porque não lavou, né? Então é um exemplo de que é melhor fazer hoje, fazer logo, né? É evidente que às vezes a gente cansa, Deus assim entende, Deus também sabe que às vezes quando a gente está cansado, a gente precisa descansar. E descansar também é fazer um bom uso do tempo, mas não ter preguiça, né? Preguiça é diferente.
É. Se vocês que são jovens aí, que estão planejando carreira, um exemplo, né? Falando que estão já pro lado profissional. Eu sei que vocês fazem plano. Como é que vocês vão se imaginar daqui a 15 anos, se Jesus não voltar, né? Do lado profissional, do lado espiritual. O que vocês acham? Onde vocês acham que vocês vão estar? Onde vocês estão hoje? Onde vocês estão agora? Como vocês pensaram antes? Vocês chegaram onde vocês tinham pensado? Hoje, na minha reflexão, eu agradeço a Deus que boa parte do que eu pensava quando era adolescente e jovem, eu estou vivendo. Aconteceu. Mas também muita coisa poderia ter sido diferente, mas eu deixei as oportunidades passarem em todas as áreas da vida, né? Como profissional, como principalmente na área espiritual. E assim como a palavra que a gente fala de maneira errada não volta atrás, o tempo que também passou também não volta atrás. Se a gente desperdiçou aquele tempo jamais voltará. Foi desperdiçado, né? Verdade. Tem uma frase de um teólogo que ele disse assim, ó, uma vida só logo vai passar. Somente aquilo que foi feito por Deus permanecerá. Então, se a nossa vida é baseada em Deus, os planos de Deus sendo executados na nossa vida, isso nunca passará. Vai permanecer para sempre, para toda a eternidade. Mas se a gente só vive essa vida aqui, e vive só essa vida, sem deixar Deus trabalhar e executar os planos, essa vida vai passar. Vai passar e vai ser esquecida. Aí Deus não quer isso para nós. Ele prometeu, ele quer para a eternidade. Ele quer que a nossa história perdure para toda a eternidade, né? Eu não sei nem medir isso, porque lógico que é eterno, é infinito. Mas imagina aí um dia Jesus, quando eu penso nisso, imagina um dia lá no céu que Jesus vai falar, vai ter eternidade para falar. Eu imagino que um dia Deus pode pregar a nossa vida, né? Vai pegar lá de um sábado a sábado, um dia vai fazer uma reflexão com a gente, ele vai contar, por exemplo, a história aí do Luiz. Como foi toda a história dele, da Gleidna, né? Ô, glória. Do João aí, do Jean, do Daniel, de todo mundo que está aí. Desde quando eu fico pensando nisso, apesar que um dia eu vou estar lá no céu e Deus, na nova terra, né? Deus um dia vai contar a minha vida, né? E usar a minha vida numa reflexão. Eu imagino que sim. Eu imagino que um dia ele vai contar a sua reflexão para todos os seres criados aí, para seu sermão. Ele vai usar um dia a história de vocês. Não foi uma história com tempo desperdiçado, né? Vai permanecer. Então, o que mais Deus quer é que permaneça, né? A nossa vida seja eterna, como Ele é eterno, né? Mas para isso a gente precisa fazer boas escolhas no tempo que nós temos aqui. Utilizar esse tempo de maneira sábia. Sim. E Ele dá a sabedoria. O interessante é que Ele dá o tempo, Ele dá a sabedoria, Ele dá a inteligência, Ele dá a energia, Ele dá a saúde, Ele dá a vida, Ele dá a fé, Ele dá a esperança. Ele que dá todos os meios para a gente chegar lá. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ou seja, Ele fez tudo, Ele faz tudo, entrega tudo nas nossas mãos. Amém. Cada um de nós aceitar. Permitir que Ele tome conta, né? Ele nos use, né? Alcançar também muitas pessoas que estão aí precisando dele. Né? A minha mãe, eu vou contar um pouco da minha mãe, já para finalizar o meu pensamento. A minha mãe, ela se denomina católica apostólica romana, médium espírita, né? A minha família, a parte dela é toda misturada. Por exemplo, a minha avó, ela frequenta o espiritismo e ela é médium. Ela frequenta a parte de Umbanda, né? E aí já é um lado já mais estranho, e ela é católica apostólica romana. Da igreja católica também. Né? E a minha família foi toda criada baseado nela, né? Na crença dela, no que ela ensina. E eu, na época que eu fui me converter, foi uma guerra, né, em casa. De fato, o grande conflito aconteceu antes do meu batismo, né? Porque minha mãe disse que nunca jamais ia deixar me batizar numa igreja evangélica.
Na época, ela não me proibiu de me batizar. Aí só que eu falei para ela, beleza, eu não vou me batizar porque só vai proibir tudo. Mas Deus já me converteu, né? Eu já entendi a verdade. O batismo é só um ato público, então é só uma confirmação pública, né? Tem lógica, questão teológica, né? Eu já era convertido, falei para ela, né? Aí no final ela deixou me batizar, mas ela não foi no meu batismo, disse que nunca daria nada a ver. Então eu sempre tentei pregar o evangelho para ela e nunca ela aceitou, né? Ela fala, inventa várias desculpas aí. Ela diz que Deus é um só e tal, enfim. Aí o que é interessante, onde eu quero chegar, essa semana, ela nunca me pergunta nada de Bíblia. Essa semana ela me mandou mensagem, filho, queria perguntar coisas da Bíblia. Aí, opa, pronto, né? Tô aqui pra isso. Sempre tentei fazer isso mesmo. Aí ela pegou e mandou uns vídeos aí, tipo do Lula, de alguns líderes aí mundial, falando da nova ordem mundial. Lula deu uma entrevista lá para o jornal em Portugal e ele fala, né, a questão de uma liderança mundial, que precisa e tal. Aí ela perguntou, mas isso aqui tem alguma coisa a ver com a Bíblia? Profecia, né? Aí eu aproveitei e falei algumas coisas. Ela perguntou se seria bom, se seria ruim e tal, como é que seria para nós e tal. Aí eu fui explicando para ela Aí depois eu fiquei pensando, a minha mãe nunca me procurou, sempre procuro ela para estudar a Bíblia, ela sempre rejeita. Às vezes eu vou lá para Belém, minha irmã vai lá para casa dela, eu estudo a Bíblia com a minha irmã lá. Se ela está no ambiente, normalmente ela se retira. Ela não gosta muito de estar escutando. Aí ela me procurou. Então, assim, ou seja, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, né? Esse tempo. Que ela teve essa curiosidade, por exemplo. Então, às vezes nesse tempo que a gente não procura pregar o evangelho e às vezes as pessoas estão vindo bater na nossa porta para a gente explicar, para a gente ensinar, para a gente fazer a obra, né? Eu fiquei pensando, olha só, minha mãe agora está correndo atrás, eu estou fazendo estudo bíblico com mais 2 pessoas. Tem um amigo que veio pedir para estudar a Bíblia. Então eu fiquei pensando, rapaz, a gente precisa fazer a obra mesmo. Então precisa estar disposto, né? Usar nosso tempo para isso. E as pessoas estão vindo atrás. Minha mãe nunca achei que minha mãe ia fazer uma pergunta dessa. Somente negócio de profecia. Ela mesmo falando da Igreja Católica, por exemplo, do Papa. Eu nunca imaginei que um dia ela ia chegar a fazer uma pergunta dessa. Então, mostrando que a gente precisa usar nosso tempo para aprender, para ensinar, para estar apto a ensinar. É que a Bíblia fala, né? A gente precisa estar apto para ensinar. A gente não passa vergonha, né? Precisa saber defender a nossa fé, aprender a ensinar as profecias, como vocês têm estudado juntos aí. A gente precisa aproveitar o tempo agora para, de fato, a gente se preparar outros. Acho que vocês têm pensado, eu também tenho pensado, o tempo a chegado, né? Não é verdade? É verdade. Como eu falei aí também no chat, ultimamente também meu pai vem me perguntando muita coisa sobre a Bíblia e ele até baixou hoje a Bíblia toda em áudio para escutar enquanto trabalho. Olha, então tu faz que nem o eunuco, diz assim, você não entende, eu vou lhe explicar. O que você não entender, eu lhe explico. É verdade. Amém. Então é muito bom, parabéns a vocês que estão tendo esse tempo, né? Semanal, todos os dias estão se reunindo. Pode falar aí, Daniel. Falando dessa questão aí vocês citando da Bíblia, né, e do eunuco, interessante que eu peguei um livro recentemente, inclusive de um dos meninos aqui é um ex-membro de uma sinagoga que inclusive agora está como membro da nossa igreja, né? Ele me passou um livro chamado Entendes o que lês? É o título do livro. É uma pergunta, inclusive, né? Você entende o que você está lendo? Salvo me engano, eu acho que é do Gordon Free.
E faz referência exatamente a isso, né? A questão da pessoa ter contato com a Bíblia, mas não é só ler a Bíblia, né? Mas é ler e compreender o que de fato ela está dizendo, né? O que ela está ensinando. Então é algo muito, muito interessante. Eu acho que vai exatamente em direção a isso que a gente está falando aqui, né? A questão de aproveitar qualitativamente o tempo, né? Eu tinha colocado, inclusive, ali no chat, em cima, e é um dos pensamentos, inclusive, é uma máxima dentro das paráfrases que são feitas aqui com as epístolas, né, apostólicas. É recorrente essa ideia na Bíblia, né? Ela diz assim que, pegando um pouco aí do que o Abílio falou, né? Pegando um pouquinho do que ele disse aí, as escolhas que fazemos nessa microvida da gente aqui são justamente elas que determinarão o nosso futuro eterno, né? Então, é um ponto que a gente tem que bater muito, muito em cima, né? A gente tem que raciocinar bem, Exato. né? E, inclusive, o livro de Eclesiastes, ele faz referência a isso. Ele faz referência a isso, né? Eu acho que, salvo me engano, é no capítulo 12. É no capítulo 12, acho que é o último capítulo do livro de Eclesiastes. Se eu não estiver enganado, vocês me corrijam aí. Mas se eu não estiver enganado, é isso mesmo. É o último capítulo mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, deixa eu dar uma olhada aqui. No capítulo 3 fala sobre tempo. Acho que é isso mesmo. Eclesiastes 12, exatamente. E é interessante que Eclesiastes 12, ele é muito forte, né? É um texto muito forte, porque é uma descrição em uma linguagem muito culta, bem rebuscada, como a gente diz, acerca dos últimos momentos da vida do ser humano. O texto, ele diz assim, lembre-se do seu Criador enquanto você ainda é jovem, Daniel, antes que venham os... Opa! porque falta menos de um minuto, aí vai cair no meio da tua fala. Pode continuar o pensamento no outro link, aí vai ser o mesmo link. Ah, beleza. Falta menos de um minuto.